Olá, pessoal! E bem-vindos ao último e derradeiro dia das premiações do podcast Eu Quero Ver o Filme, o melhor e maior, o mais fantástico podcast sobre filmes, cinema e as pessoas que os assistem. Ou cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Ou qualquer ordem dessas coisas, mas enfim. Estamos aqui hoje com os nossos incríveis jurados, Rafael Coelho, que sou eu, prazer, Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. Prazer. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais maravilhosa do Brasil. E hoje nós viemos especialmente para trazer para vocês os nossos 5 filmes favoritos. Na verdade vão ser 15 filmes, ou se tiver repetições, algo um pouco menos que isso. Mas cada um fez um top 5 ordenado de filme menos favorito para mais favorito, dos melhores do ano, ou que a gente considera os melhores do ano. Enfim, nós vamos bater um papo em geral sobre esses filmes, por que a gente colocou eles na nossa lista, nessa ordem, o que a gente acha, o que a gente pensa, como foi esse ano pra gente e essas coisas mais. Enfim, sem perder tempo, vamos direto para o que interessa, que é um episódio especial. Então... Pode começar, Rafael. Eu começo? Tu começa. Eu? Tem certeza disso? Tu vai começar. Tá. Porque o meu quinto lugar vai pro filme... Calma, rufar de tambores, rufar de tambores. Não dá pra ouvir. Também não dá pra ouvir. Vai pro filme Evangelion 3.0 mais 1.0 Thrice Upon a Time, ou em tradução livre, Era 3 vezes, que é a Tá. Quanto tempo vocês me dão pra falar de Evangelion? 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá. Uns 200 minutos. Tá, aí já começa a ficar mais próximo do... Tá. Em 1995, o criador Hideaki Anno lançou o anime Evangelion, que foi um sucesso mundial. E agora tem tudo, tu acha? Bonecos, tem... Enfim, é uma grande máquina de merchandising. Mas a série original é totalmente diferente. É uma série de mechs, pra quem não sabe, série japonesa de anime, com mechs que são robôs gigantes e adolescentes que pilotam esses mechs. Ao contrário, geralmente, de outros desenhos de mechs, é uma série menos voltada para grande ação, para grandes cenas de combate, apesar de que ela tem isso, mas é muito mais interessada na internalidade dos seus personagens, e é uma grande exploração da depressão, que o Hideaki Anno estava em depressão enquanto produzia a série, e basicamente fez o diário dele ali. Então, assim, mostra o lado bom não digo, mas é a depressão que a gente está falando, mas mostra o lado mais glamuroso, o lado mais cru e real. É uma série super interessante, apesar de que ainda tem alguns problemas que são comuns em anime, que é sexualização de menores de idade e coisas assim. Se tu tem estômago pra isso, ou já tá acostumado a ver anime, é um dos melhores animes que existem. Só que, assim, enquanto ele fazia a série, eventualmente eles terminou o orçamento que eles tinham na época, na década de 90, e ainda faltavam episódios para terminar. Então eles criaram 2 episódios finais que amarram toda a série, que são feitos com animações temporárias, com rascunhos, com coisas improvisadas, com clip art, algumas coisas filmadas com câmera de vídeo. E isso foi extremamente... como é que eu vou dizer? Divisor? Não. Contraditório? Não. Transgressor. Não, é algo que dividiu os fãs da série entre as pessoas que entendem o que aquilo estava querendo dizer, que é, assim, um dos episódios mais emocionais, mais impactantes para mim, os 2 finais, apesar de basicamente abandona o formato normal da série e vai para uma coisa totalmente diferente. E isso, assim, daí a série acabou, passaram-se anos, os fãs reclamando que a gente quer um final satisfatório, não sei o quê.
o ano daí lançou um filme chamado End of Evangelion, que ele recontou o final da maneira... Só quase com raiva dos fãs. É um filme raivoso, assim. Ele mata personagens de maneiras cruéis, ele faz revelações idiotas só pra chocar, faz um monte de coisa bizarra, assim. Daí tá. Daí ele termina isso meio que com dando esse dedo médio pros fãs e vai embora, abandona a série. Passam-se anos, acho que uns 15 anos, lá no começo dos anos 2000, ele decide refazer a série, fazendo uma série de filmes chamado Rebuild of Evangelion, aqui fora do Japão. Lá no Japão acho que é Shin Evangelion ou algo assim. E daí ele fez a série de filmes, que é o Evangelion 1.0, You Are, daí entre parênteses, Not Alone, Evangelion 2, You Can, entre parênteses, Not Advance, Evangelion 3.0, You Can, entre parênteses, Not Redo. E o último dessa série, que saiu esse ano só, o Evangelion 3.0 mais 1.0, Thrice Upon a Time, que é a conclusão geral disso. E tipo assim, o primeiro desses filmes começa recontando basicamente a parte da primeira temporada da série, quase que plano a plano, assim, de uma maneira até doentia, é muito igual. E daí começa a divergir, e quando chega nesse quarto filme já é outra coisa, quase que completamente diferente. Ele tá contando outra história, apesar de também falar sobre depressão, também falar sobre conflitos entre amigos, entre adolescentes crescendo e tudo mais. E é uma série sensacional, eu achei esse filme espetacular, apesar do terceiro ato dele ser um pouquinho complicado, assim, ser... Então, assim, não é um filme sem defeitos, mas é um dos meus filmes favoritos do ano, amarrou toda uma história, anos já de expectativa. Na verdade, eu assisti Evangelion todo ano passado, na verdade. Então, pra mim, não são anos, foram alguns meses de expectativa. Mas vale a pena, recomendo fortemente. Se tu for querer entrar nesse buraco, eu recomendo assistir desde a série, passando pelos filmes todos, porque, assim, por mais que os filmes recontem a história, eles estão, na verdade, referenciando muita coisa antiga e subvertendo várias expectativas e vários momentos clássicos, eles contam de outra maneira e tal. Vale a pena ter visto tudo. E é isso, Evangelion Thrice Upon a Time é o meu 5º lugar do ano nos filmes mais marcantes. Aí... Ó, foram quase 20 minutos de Evangelion. Sério? Não sei. Não, acho menos. Podemos passar para o próximo. Quem tem o seu 5º lugar para falar agora? Alexandre? Tá, posso falar. Seguinte, antes de começar a minha lista aqui, só queria ressaltar que esse ano, na verdade nos últimos 2 anos, a gente está tendo um impedimento de ir no cinema, porque todo mundo sabe, né, por questão da pandemia. Então, excepcionalmente nos 2 últimos anos, eu acompanhei menos filmes lançados no próprio ano do que geralmente eu acompanho, né? Então, né, em virtude de tudo isso. Então eu gostaria que essa minha lista estivesse melhor, assim, que tivesse mais opções para compor essa lista, mas mesmo assim eu consegui chegar assim, em 5 filmes que eu acho que tem tem méritos, assim, coisas legais para destacar. E o 5º lugar, eu coloquei um filme chamado Malcolm and Marie, que é um filme, eu acho que é original da Netflix, ou ele foi lançado pela Netflix. Eu lembro que ele é um filme mais do começo do ano, e ele teve uma campanha forte para as atuações, né? Ele é um filme dirigido pelo Sam Levinson, e se eu não me engano ele foi feito durante a pandemia, eu acho, e ele é um filme bem intimista, assim, tem em uma locação só, se passa numa casa. Que legal. E ele é a discussão de um casal depois de o cara é um diretor de cinema e recebe um prêmio. E se não me engano, nesse prêmio ele não agradece a namorada dele, né, que o filme é atuado pelo John David Washington e pela Zendaya, tá? E inclusive eu acho que uma das coisas que eu queria ressaltar nesse filme são as atuações, né, que me chamaram bastante atenção. São 2 atores que estão bastante em evidência, assim, estão com as carreiras despontando bastante, assim. E eu gosto muito deles.
Bom, o filme é eles discutindo sobre a crítica de cinema, a resposta da crítica a esse filme que esse cara fez, o discurso de agradecimento que ele fez, que ele não citou ela. Ah, eu acho que, assim, esse filme não diria que, assim, esse filme é muito bom, mas tem umas coisas boas. A direção do Sam Levinson é boa. Ele é um filme em preto e branco com uma fotografia bem interessante. Ah, como eu já falei, as atuações. Uma coisa que eu não curti tanto foi mais o roteiro na parte dos diálogos. Assim. Eu acho que alguns diálogos eles são inverossímeis, assim, que é aquela coisa de que tipo, o personagem sabe demais, assim, ele sabe exatamente o que dizer da forma exata de como dizer. É uma coisa que não parece tão, assim, não sei. Parece que as pessoas sabem todas as formas filosóficas de falar tudo em todos os momentos, assim. É que nem eu, assim, eu sei sempre o que falar, e isso causa um desconforto nas pessoas, realmente. Não, realmente, Rafael. A gente se sente intimidado. Muito. Mas, não, mas esse é um problema que às vezes me tirou um pouco do filme. Sim, eu entendo o que tu quer dizer. Sabe? Mas eu acho que ele tem boas coisas, assim, tem coisas. E o Sam Levinson, o diretor desse filme, ele dirigiu também uma das séries que eu mais gosto da HBO. Um dos motivos que me fez assinar o HBO Max foi Euphoria, que é uma série. Ela é uma série. Eu não sei se eu poderia definir como uma série adolescente, mas ela se propõe. Os personagens são adolescentes, mas é uma série eu acho que para vários públicos, assim. Claro, não para crianças, mas para maiores de idade. Mas é uma série. Tem umas coisas de direção que são muito interessantes. Ela também é protagonizada pela Zendaya, que foi onde eu conheci a Zendaya. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a Zendaya pelos filmes do Homem-Aranha. Eu conheci ela pela série Euphoria. E. Eu gosto muito dessa série. Essa série tem personagens bem desenvolvidos, principalmente da direção e fotografia. Gosto muito. E aqui, de novo, o Sam Levinson faz essa parceria com a Zendaya. E, assim, não acho que dá tão certo quanto dá na série, mas eu acho que vale ressaltar que tem algumas coisas bem positivas, assim. Massa. Malcolm and Marie. Eu não assisti esse filme, eu não tenho nada a declarar. Mas com a Zendaya, geralmente me interessa. Eu tenho gostado bastante dela também. Ela, acho que foi a atriz mais jovem a receber um Emmy de melhor atriz, alguma coisa assim. Uau. Ela recebeu um Emmy por essa série, por Euphoria. Não sei se foi nesse ano ou se foi no ano passado, cara, mas eu sei que ela foi uma das atrizes mais jovens da história, se não a mais jovem, a receber esse prêmio. Sim. Euphoria eu tô me ensaiando pra ver faz um tempão e não comecei ainda. Vale a pena. Eu também ainda não assisti Euphoria. Leonardo, sou eu? Quer falar do teu quinto lugar? Posso falar? Pode? Posso? Faz esse favor pra gente. Posso? Então, eu acho que a minha lista dos 5 melhores esse ano, eu acho que é um pouco chumbrega, porque infelizmente eu não vi muitos filmes assim desse ano, pelo menos não que eu me lembre. Eu acabo não fazendo sempre uma lista dos filmes que eu vi no ano. Então, a partir de agora eu vou começar a fazer para me lembrar melhor. Mas eu fiz aqui uma lista de 5. Em quinto lugar eu colocaria um filme que, assim, não é um grande filme. Acho um filme que não tem, assim, talvez tantos méritos, talvez não seja um filme muito diferente de outros, mas quando assisti no contexto que eu assisti, eu gostei, ele me chamou a atenção, que é um filme da Netflix chamado Tem Alguém Dentro da Sua Casa, que é um filme de terror, que se passa numa cidadezinha dos Estados Unidos, onde um serial killer, um assassino, está matando alunos e alunas de um colégio que ele mata essas alunos e alunas revelando segredos das pessoas publicamente. Então, tipo, tem uma aluna que ele mata que, na verdade, ele revela que era uma guria de extrema direita, por exemplo. Então, os segredos obscuros que as pessoas guardam, esse serial killer vai revelando. E é um filme que eu acho que ele mistura bastante bem, assim, tipo, duas coisas, que pra mim
esse filme mais clássico, assim, do slasher movie, digamos assim, né, do assassino, mas que também Sim. tem um clima mais... que em alguns momentos me lembra um filme que eu gosto muito de terror, que é o A Corrente do Mal. Em alguns momentos tem alguém dentro dessa casa, ele tem momentos que são um pouco mais poéticos, digamos assim, um pouco mais de tu... sentir aquele clima cidade pequena, mas também sentindo aquele clima ali de um grupo de amigos que em breve vão para a faculdade, talvez seja, sei lá, o último momento deles juntos, o último verão deles juntos, enfim. E é isso, assim, acho que tem boas atuações, a atriz principal é a Sydney Park, que está bastante bem também. E eu acho que do elenco, acho que ela é talvez a mais conhecida, assim, mas no geral é um filme bem interessante, assim, bem atuado também, eu diria. Se algum de vocês for assistir, não vá com muita expectativa, mas acho que é um filme que funciona, assim, nesse âmbito de ser mais despretensioso e divertido, assim, se quiser ver um filme é um filme sobre um assassino, é um filme de terror, um filme de serial killer, mas é um filme que sabe se levar a sério até o ponto certo, assim. E Sim. Esse é o meu número 5. Esse é um filme que tá na minha lista faz meses e sempre aparece algo na frente. Teve a Missa Meia-Noite, daí teve o Arcane, daí teve Squid Game também saiu. Tô pra ver faz tempão, não consegui ver ainda. O Missa Meia-Noite, bom, é uma série, né? Mas eu colocaria como uma das melhores coisas que eu vi em 2021. Certamente. Se a gente fosse fazer eu quero maratonar do ano, seria meu número 1. Até achei melhor que o Round 6. Mas enfim, seguindo a conversa, meu número 4. O número 4. É o filme Cruella. Ó. Com a Emma Stone, já citado nesses dias de premiação, que assim, eu me debati bastante comigo mesmo se eu deveria ocupar um espaço, um slot nesse negócio, para falar de um filme da Disney, que enfim, não precisa mais de publicidade, não precisa mais de exposição, nem nada assim. Porém, esse foi um filme que, assim, imediatamente as pessoas, a cena inicial, que para quem não sabe, aparece vários cachorros dálmatas matando a mãe da Cruella na frente dela quando ela é criança, o que é bem ridículo, mas o filme sabe disso. Só que isso viralizou fora do contexto do filme e as pessoas, ok, esse filme é uma porcaria, e meio que foi, desculpa o trocadilho, mas foi vilanizado. Quando, na verdade, é um filme muito mais interessante do que isso, ele vai mais a fundo. A personagem da Cruella também tem um lance meio de cultura queer colocado ali. Não, assim, de novo, é o problema que acontece seguido, que tem esse texto, mas é subtexto, né? Não faz parte da história explicitamente, mas tá lá. E cara, é toda a direção de arte do filme eu acho bonita, a fotografia é espetacular, a atuação da Emma Stone é muito boa. Muita gente discute que a Cruella é a pior vilã porque ela mata cachorrinhos, mas no filme eles contextualizam isso de uma maneira que eu achei bem legal. Pra mim vale a pena muito ver, é bem mais divertido do que eu esperava e, assim, de todos os remakes que eu vi, é um dos que trouxe uma visão mais singular pra coisa original, assim. Então, pra mim, número 4, Cruella, um dos melhores filmes do ano. Ok. Alexandre. Leonardo? Não, sou Alexandre. Eu? Tá, sim. beleza. Então, a ordem ficou essa agora. Então, número 2. Tranquilo. Alexandre é meu braço direito. Então, o meu quarto filme é um filme que a gente já falou bastante aqui durante esses episódios e já fizemos um episódio sobre esse filme no podcast, que é o Kate. É o Kate. Olha só. What? Eu não acredito. Surpresa. Sim, o quarto filme. Surpresa no podcast. A reviravolta do dia. A reviravolta do ano. Cara, eu gostei do Kate, assim. Não acho, nossa, que filme maravilhoso, mas eu achei um filme que ele não é um filme pretensioso. Eu gostei do estilo, da estética do filme. Eu acho que ele suscita discussões mais profundas do que tu pensaria se tu fosse assistir esse filme, assim. Ele fala aquela questão que a gente falou no episódio, né, sobre a finitude da vida, sobre a consciência da finitude da vida, o que ela vai fazer, né, sabendo disso. Claro, é um tema que já foi muito explorado
pela cinematografia, mas eu acho que o Kate tem outras coisas, né? Que acho que o estilo do filme é muito interessante, a atuação da Mary Elizabeth Winstead, né? Que eu acho que é muito legal também, né? Sim. E eu coloquei... Outra atriz pouco reconhecida pra mim. Exato, cara. Eu achei muito... Eu acho ela muito boa. E eu queria ter visto ela em mais filmes, né? Eu só lembro do... como é que é o nome do filme? Scott Pilgrim, né? Com ela. E acho que ela poderia ter feito mais coisas, assim. Eu achei mas ela massa. fez várias também coisas. Sim, várias coisas, mas filme interessante, marcante, assim, poucas. Sim. Não por culpa dela, eu acho, né? Mas sim, mas não, ela claro, nem um pouco. Não, é tipo assim, o Cloverfield 2. O 21 Cloverfield Lane é muito bom. A prequela do Enigma de Outro Mundo é legal também. Tipo... interessante. Mas desculpa, esse é o momento do Alexandre. Não é isso. Eu não tô dizendo que é culpa dela. Pelo contrário, acho que a indústria deveria chamá-la mais. Sim. Acho que ela deveria ser mais chamada para projetos. E não, é basicamente isso. Eu curti bastante e curti gravar sobre esse filme também. Acho que o episódio ficou legal. O nosso episódio ficou bacana. E é isso, acho que ele funciona bem como filme de ação, é um filme que te prende. Claro, não é um filme perfeito, a gente falou sobre isso no episódio, tem algumas questões que poderiam ser diferentes. Mas, no geral, ele foi bom o suficiente para ficar no meu quarto lugar e para, sei lá, me entreter do começo ao final. E sei lá, gostei, eu achei um filme de ação que funciona bem. Mas, inclusive para mim serve de nota para vários filmes de ação modernos, que é um filme que retoma meio que o espírito anos 80, digamos assim, de filmes de ação, que é vamos contar uma história que é de ponto A para o ponto B, tem essas cenas de ação no meio do caminho, nada é over the top, não precisa de grandes, mega cenas mirabolantes de ação, e é um filme que no que se propõe faz muito bem para mim. Sim. Essa simplicidade do Kate eu acho legal. E Leonardo, qual o teu quarto lugar? Meu quarto lugar é um filme que eu vi há umas semanas atrás, que é um filme brasileiro. É um filme, aliás, de um ex-professor nosso. O filme se chama Depois de Ser Cinza, dirigido pelo Eduardo Van Macker, que foi o nosso professor. Enfim, eu assisti o filme numa plataforma de um festival que o filme passou. Eu gostei do filme. Eu acho que, enfim, como eu falei, eu não vi muitos filmes de 2021, mas dos filmes que eu vi de 2021, esse é um dos que eu mais gostei, assim, um dos que eu mais guardei comigo depois. Que é basicamente um filme sobre conta a história de um cara. É um filme não linear, conta a história de um cara, mas mais a partir do ponto de vista de 3 mulheres com quem ele se relaciona ao longo de uma época da vida dele. Então as 3 mulheres, na verdade, são tão protagonistas do filme quanto ele, se não até mais, assim. E eu até acho que as 3 mulheres são bem melhores construídas e bem mais interessantes do que o protagonista, que eu não sei se foi algo intencional ou uma questão ou não. Mas, assim, tirando algumas coisas desse filme que eu acho que são algumas marcas, assim, do cinema gaúcho, ou talvez do cinema, sei lá, porto-alegrense, que eu não gosto muito, algumas coisas que são um pouco repetitivas, que são um pouco... que parecem um pouco iguais a outros filmes que a gente vê aqui do Sul, mas é um filme que eu acho que é muito bem executado, acho que é muito bem dirigido, acho que é um filme que tem alguns momentos que são momentos que poderiam ser mais tensos, assim, que são momentos tensos e que são momentos levados de uma maneira, ou realizados, executados de uma maneira muito competente, assim, que são momentos que poderia ter uma cena um pouco mais... sei lá, tem uma cena que tem um cara que tem um personagem principal, talvez se jogue de uma ponte em direção ao mar, mas a gente não vê isso acontecendo, isso é só sugerido depois que ele não fez isso. Também, enfim, tem uma cena de uma personagem que sofre um acidente, mas esse acidente não é mostrado, a gente só enxerga também o pré-acidente, só que a gente entende pela música e pela construção da cena que alguma coisa de ruim vai acontecer com aquela personagem em breve, embora a gente não veja isso.
Então acho que é um filme muito bem executado nesse sentido, acho que tem boas atuações. Tem algumas, como eu falei, algumas coisas que eu acho que são um pouco comuns assim ao cinema gaúcho, que talvez não precisassem estar ali, mas é um filme que eu gostei e eu recomendo, Depois de Ser Cinza, do Eduardo Van Macker. Então, Tem voiceovers dizendo eu estou na melhor praia do mundo e eu Não tem voiceover. estou me sentindo a pior pessoa do Não mundo. tem voiceover no filme, isso é um mérito. Estou muito triste. só para acrescentar, Que então, saco, cara, né? para acrescentar, o Dudu Van Macker, como o Leonardo falou, ele foi nosso professor na Famecos, no Texcine. E se quiserem também conhecer o trabalho dele, tem 2 curtas que vocês podem procurar, não sei se está disponível, deve estar disponível na internet, que é o Um Dia Como Hoje e o Volto Logo, que são curtas que ele dirigiu, né? E eu acho que vale a pena dar uma procurada, né? E também uma curiosidade é que nós 3 membros desse podcast trabalhamos com o Dudu Van Macker em um filme que é O Boxeador, um curta-metragem de 2009. Histórias Curtas, quando existia o Histórias Curtas na RBS TV. Saudoso Histórias Curtas. E o Dudu Van meio Macker... que trabalhei no Dia Como Hoje, meio. Assim, eu tive uma ligação tênue com esse filme. Que quando ele foi finalizado, antes de passar no cinema, eu não sei se eu deveria falar isso, mas enfim, eu vou falar, enfim, não assinei nenhum contrato mesmo. Quando foram fazer uma sessão de teste no cinema, acharam que o filme estava muito escuro, e daí caiu pra mim dar uma clareada geral assim, no filme de leve. É só isso. Então eu sou culpado pra dizer, eu gosto muito desse filme, gostei demais. Também eu tinha recém saído da faculdade, foi uma das primeiras coisas profissionais que eu fiz. Que legal, eu não sabia disso. Eu não lembrava. Eu não sei nem se eu comentei com alguém isso, porque foi tipo, eu tava trabalhando numa produtora de montagem com Fábio Lobanovski e Alfredo Barros. E, tipo, tinha várias coisas acontecendo, né? Então isso foi só uma daquelas coisas que chegou lá pra mim e eu... Ok, podemos fazer isso. Sim. Massa. Foi, olha só, um filme do meu ex-professor, legal. Esse é meu número 4. Massa. Fiquei curioso pra ver, eu quero ver coisas do Van Macker. Gosto dele. Alexandre. E isso nos leva... Oi? O Alexandre? Não, é o Rafael de novo. Não, o Alexandre é o meu número 2. Tu é a minha mão esquerda. Tá né? bom. Quando chega em ti é porque acabou. Infelizmente. Vai lá, Rafael. Tá, chegamos então ao terceiro colocado, grande, ilustre terceiro colocado da minha lista, de só filmes maravilhosos. E eu ultrapassei já, agora... Aproveitando, essa semana que passou, todo mundo ultrapasseou em alguma coisa. Então chegou a minha vez de trapacear fortemente. Tu escolheu um filme de... O meu número 3... Tu escolheu um filme de 1991. Não. Tá. Em parte. Oi? Isso não tá tão longe da verdade. Eu escolhi 3 filmes. Oi? Tu escolheu 3 filmes pro terceiro colocado. Pro terceiro lugar. Que é a trilogia Fear Street. Tá. Que foi lançada esse ano no Netflix e saiu um por semana. Tá. Eu não sei por que eles não lançaram no Halloween, mas enfim. Não vem ao caso. O Fear Street parte 1, 1994. Fear Street parte 2, 1978. E Fear Street parte 3, 1666. Olha só. Que, assim, pra mim, eu coloco todos eles juntos, porque pra mim eles contam como um filme só. É um filme muito longo, dividido em 3 partes, mas é um filme. E é basicamente a história de 2 namoradas que são perseguidas por slashers de várias décadas diferentes. E o filme faz essa exploração temporal, assim, de voltar no tempo e mostrar as origens desses slashers. E é super divertido. Eu achei, pelo menos, uma boa homenagem a filmes de, tipo, Halloween, Sexta-feira 13, etc. Também uma coisa meio A Bruxa, no último, que se passa em 1666. E tem bem aquele clima, vibe Goosebumps, que é uma coisa meio terror, meio engraçada, com personagens adolescentes numa aventura. Não sei, falou comigo, assim, eu achei... Apesar de não ter gostado tanto do segundo filme, o 1978, achei um ponto mais fraco, mas acho que os 3 juntos funcionam muito bem e é uma coisa super divertida. Também gostei da iniciativa de, vamos fazer uma trilogia, mas lançar os 3 um atrás do outro. Eu achei uma novidade legal, assim, eu esperei... Depois de ver o primeiro filme,
eu fiquei contando os dias pra ver o segundo e pra ver o terceiro. E aí me cativou, assim. Eu vi os 3 no lançamento. Assim que tava disponível no Netflix, eu tava dando play. E, gostei muito. Eu queria ver mais projetos assim, que não caem naquela coisa clássica de terror. Vamos fazer a coisa mais assustadora. Não, é um filme de terror teen, divertidinho, leve, com assuntos interessantes. Tem personagens que eu gostei bastante. O elenco é bem legal também. E recomendo. Cara, Fear Street. Não, agora, Rua do Medo. Agora que tá falando isso, então, porque todos esses pontos que tu ressaltou, que tu gostou no filme, eu acho que são pontos que também estão presentes no Tem Alguém Dentro da Sua Casa. Então, mais um ponto, um empurrão pra tu assistir esse filme. Pois é. Eu já deveria ter visto Tem Alguém na Sua Casa, mas o Fear Street eu não vi também. Assiste. Eu comecei a ver, mas não continuo. Eu vi muita gente dizendo que acha que é overrated, não sei o quê. Mas acho que daí é gente que não captou bem a proposta do negócio, sabe? Que é pra ser um negócio bobinho, é pra ser uma história mais... não digo inocente, mas mais voltada pra adolescente. Sim. Tem essa vibe, não é uma coisa super... não é uma coisa que vai te perturbar profundamente, não é uma coisa que vai te deixar pensando absurdamente sobre que conceito interessante. Mas é mais uma homenagem, mais uma diversão mesmo, uma brincadeira. Eu acho que funcionou muito bem. Também pelo formato, eu achei um pouco ousado esse lançamento, assim. 3 filmes contando uma mesma história que vai se encaixando. Sim. Eu achei bem satisfatório. No final, quando encaixa tudo, eu fiquei, isso foi realmente uma ideia e uma execução interessante. Não é sem falhas, não é perfeito, mas é uma coisa única. E é isso que eu tenho a dizer sobre Rua do Medo. Massa. Então, nós estamos na terceira posição, né? Então, meu terceiro filme do ano, terceiro melhor filme lançado esse ano, vai aparecer uma propaganda da... Não, Kate de novo não. Vai aparecer uma propaganda da Netflix, né? A gente tá aqui explorando bastante o catálogo da Netflix, mas o meu... Não, desculpa, do serviço de streaming, o vermelhinho? Exato, o serviço de streaming vermelhinho. Mas o meu terceiro filme do ano também é do serviço de streaming vermelhinho, que é Oxygen. Oxygen? Pode crer. Oxygen é um filme francês dirigido por Alexandre Aja. Na verdade, não sei, Alexandre Aya ou Alexandre Aja, uma coisa assim. Acho que é Aja. Aja. Então eu já vi outros filmes dele, é um cara interessante. Ele é um filme super assim... É daqueles filmes que só tem uma locação e é tipo... Ele me lembrou muito o filme Enterrado Vivo com Ryan Reynolds, tá? Que é um filme que eu gosto bastante também. É um filme interessante, ele conta a história de uma... Esse Oxigênio, ele conta a história de uma mulher que acorda, ela tá numa câmara criogênica e ela não sabe como é que ela foi parar ali. Entendeu? E ela não sabe onde é que ela tá e não sabe por que ela está ali. Né? Não sabe nada. Ela só tá numa câmara criogênica super tecnológica. Né? E essa câmera criogênica, ela tem uma inteligência artificial que fala com ela. Tipo, esses assistentes, sei lá, a Siri ou o Google Assistente, sabe? Mas é um assistente daquela câmara criogênica. Siri, eu estou sufocando. Eu recomendo que você respire. Mas eu não consigo! É tipo isso. Não, mas o grande lance dessa comunicação dela com essa assistente é que ela possibilita que ela faça chamadas, ligações, no caso. E daí, através dessas ligações, ela vai tentando descobrir o que está acontecendo com ela, né? Por que ela foi parar ali. E, cara, o filme é muito bom até o terço final dele. Tipo, a parte final. O terço final... Posso fazer só uma pergunta aqui, isso vai me atormentar se eu não fizer. Diga. Se ela pode ligar, por que ela não liga pra polícia ou algo assim? Cara, ela liga pra polícia. Mas ela liga pra polícia, mas a polícia meio que desconversa, porque a polícia... Eu não posso dizer exatamente por quê, porque é um a polícia tá envolvida. No final. A polícia tá envolvida. Exato. A polícia tá envolvida. Exato. Entendi. E... eu vou ter que assistir esse filme. E então, só que o filme vai muito bem até o final. Tipo, a gente fica nessa... Tem uma tensão assim, de espaço, de noção espacial. A gente primeiro imagina que ela tá num lugar, a gente acha que ela tá embaixo da terra,
tem essa noção. E a gente vai o filme vai subindo cada vez mais. Não, ele vai subindo eu digo literalmente a posição dela. Meio que a gente vai intuindo que ela tá cada vez mais para cima, assim, que ela vai mudando de lugar, só que a gente tá sempre ali. O filme ele não sai, ele é sempre o plano na mulher, que é a Melanie Laurent, aliás, que faz. A Melanie Laurent, que para quem lembra do Bastardos Inglórios, é a Shoshana, né? Do Bastardos Inglórios. E o filme é só ela, né? Aliás, ela sustenta muito bem, é uma ótima atuação dela. E eu só acho que o final, assim, ele é uma coisa um pouco pretensiosa, não sei se é pretensiosa, mas o filme não prepara bem o espectador pro final. O final, ele pretende ser mais importante do que a gente realmente acha que ele é, que o espectador. Ele não constrói, a narrativa não constrói a importância devida pro que entrega no final, assim, o final fica meio, eu acho que fica meio vago, meio solto, assim, sei lá. Não, é que ele é meio que um plot twist, então não posso falar muito sobre ele, mas eu achei que faltou preparar melhor esse final, né? Mas o restante do filme tem coisas bem interessantes, eu gostei bastante até o final. Massa. O outro filme do Alexandre Aja que eu vi recentemente é o Crawl. Não lembro qual é o nome em português. Predadores... Que é sobre uma mulher... Predadores assassinos, eu acho que é. Tá, pode ser. É sobre uma mulher que fica presa numa casa durante um tornado com crocodilos. E também é um filme que tem uma tensão legal, tem uma ideia interessante, mas no terço final meio que também ele tenta fazer mudar um pouco a história e se perde um pouco. Mas é interessante também. Mas fiquei curioso pra ver. Eu gosto desse tipo de coisa quando é focado num lugar só. Assim, eu curto também. Essa coisa meio sufocante também. Sou eu de novo? Leonardo, vamos lá então, meu número 3 dos melhores filmes de 2021. Cavaleiro Verde, Green Knight. Que eu confesso Baita que filme. Eu me surpreendi que eu coloquei esse filme na lista. Talvez não saiba exatamente... Eu também. Talvez não saiba exatamente por que eu coloquei na lista, mas eu coloquei. Acho que é um filme... Quando eu assisti, eu não... Assim, não é que eu não tenha gostado... Tá, não. Rapidinho. Vai Antes, lá. Green Knight é uma reinterpretação moderna do conto O Cavaleiro Verde. E Sir Gawain. Que é... Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Que é... Isso. Que é da época arturiana, enfim. Sim. Esse é o contexto. Sim, é basicamente a história tipo, se passa durante, enfim, do Sir Gawain, que era um dos cavaleiros da Távola Redonda, e daí aparece o Cavaleiro Verde, que diz que o Sir Gawain, enfim, tem que ir atrás dele e cortar a cabeça dele como uma... Enfim, agora não lembro exatamente a história. Mas, enfim, eu me lembro que quando eu assisti o filme eu não curti tanto, assim, durante o filme e depois também. Achei que um filme em vários momentos meio pretensioso, meio, sei lá, meio que não sabia muito para onde ele estava indo, assim, com todas aquelas propostas. Mas eu achei legal que é um filme que tem também muito mal comparando com o Kate, mas também tem um pouco essa proposta de, é um filme onde o personagem tem que ir do ponto A para o ponto B, e depois do ponto B para o ponto C. Mas nessa jornada toda, tem vários... É episódico, né? Ele tá cavalgando... ele tem sub-histórias, basicamente. Tem várias sub-histórias nessa jornada dele, né? Tipo, ele encontra tal personagem que tenta roubar ele. Depois ele entra numa casa que tem uma mulher fantasma. Depois ele chega num castelo onde a rainha meio que se apaixona por ele, o rei sabe disso, mas nada ali acontece. E enfim, acho um filme que me chamou a atenção por essa mitologia, assim, ou por essa estética, por esse clima, assim, de fantasia medieval, que eu acho bacana. Fazia tempo, assim, que eu não vi um filme com essa proposta. E, enfim, esse é o meu número 3, assim, acho que eu poderia tentar desenvolver mais de por que ele tá na minha lista, mas eu acho que eu ainda não sei exatamente porque eu coloquei ele na minha lista. Mas acho que esteticamente, assim, imageticamente é um filme que me chamou muita atenção. E ao mesmo tempo... ele é um filme que é um delírio visual total, assim. Exato. Cada plano conta uma história por si só, basicamente. Tu pode tirar o áudio do filme e
montar com música embaixo dele, ele vira basicamente um videoclipe. É tudo muito visual, muito bem feito. Então... Esse filme tava na minha lista até os 48 do segundo tempo, e daí eu decidi trocar pra dar destaque pra outra coisa, assim. Eu acho que essa coisa de ser um filme visualmente... Mas eu gosto muito desse visualmente filme. muito impactante, eu acho que pra mim é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo também um pouco um pecado do filme. Que ele me chamou muita atenção pela questão visual, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se concentra muito na questão visual e às vezes eu acho que falta um pouco, não necessariamente de conteúdo, mas eu acho que falta um pouco de conexão entre as coisas, que tem alguns elementos ali que pra mim ficaram muito no ar, assim. Não que eu acho que um filme tenha que explicar tudo, mas pra mim, no Green Knight, algumas coisas ficaram muito no ar e me pareceu uma proposta isso, uma coisa realmente direcionada. Sim. Mas são elementos que fazem falta para tu ter uma compreensão mais profunda da história. Então... E tem a Alicia Vikander, que é do Ex Machina. Exatamente. E ela tá muito bem nesse filme. Sim. Faz um papel bem esquisito. Eu gostei, eu achei esse filme super inusitado, interessante. É inusitado. Estética legal, mas... sei lá. Esse é o meu voto. Estaria no meu top 5 em outras circunstâncias. Sim. E daí nós chegamos ao glorioso número 2 do ano, que é o meu segundo filme favorito, e isso me choca que eu vou falar isso. Opa! Porque basicamente um remake de um filme que muitos consideram horrível, muitos consideram uma bela porcaria, muitos consideram um filme incompleto. Ué? E todas essas coisas, talvez. Mas eu tenho um apego emocional muito forte, que é o Duna, do David Lynch. Mas o que eu coloco no meu número 2 é o Duna, do Denis Villeneuve. Ok. Que, assim, é meio que uma trapaça, porque a gente tá listando os 5 melhores filmes do ano. E pra mim, ele é 1/3 de filme. Ele começa a história e daí para. Tipo, ele nem acaba, ele não tem fim. Ele simplesmente corta e acabou. Mas é um filme desse ano. É uma parte 1 total. Acho que vale. É um filme lançado esse ano. Mas, cara, o mundo que ele cria, o jeito que ele trata os personagens, o jeito que ele... os efeitos, tudo, o visual, como ele amarra tudo, as atuações. Tem um ator que eu não gosto muito como protagonista, porque eu acho ele meio antipático, que é o... Timothée Chalamet. Mas, cara, ele usa as características do Timothée Chalamet perfeitas para esse personagem. Ele é um proto-fascista que o Timothée Chalamet é impecável. O elenco é incrível, a Zendaya tá muito bem, o próprio Jason Momoa tem um papel que choca porque ele tá sem barba. Então logo tu vê ele, tu fica, oi, quem é esse cara 20 anos mais jovem que Jason Momoa? É o próprio Jason Momoa. Mas ele tá bem no filme, cara. Esse é um cara que eu acho... Quando surgiu, eu achei, ele é péssimo ator. Que eu vi no Game of Thrones, teve aquele Conan com ele. Sim. E, cara, ano após ano, esse cara só cresce pra mim. Todo filme que eu vejo com ele tá melhor, tá mais interessante, tá mais carismático. E eu acho que é um ator, assim, meio subconsiderado até. Aquaman. Você fortão, no Aquaman enfim. também não tá cai muito. naquela... No Aquaman ele tá muito bem. Tu acha? Eu gostei. Eu acho. Mas enfim, Duna... Assim, eu não li os livros do Duna, então eu não sei dizer como a adaptação, se é bom ou não. Mas como filme em si, eu achei espetacular. Tem todo um cuidado com o ritmo. Ele tem um ritmo mais lento. Tem o Denis Villeneuve adora usar sons repentinamente altos, como trilha sonora e coisa e tal. Ele faz bastante isso. E funciona, ele cria um mundo realmente... eu, pelo menos, me senti no planeta deserto de Arrakis lá, correndo de cobras gigantes e tudo mais. Mas é um grande filme, eu acho que assim, tem que ser visto. Eu já vi gente dizendo, como não tem fim, eu vou esperar sair os próximos. Cara, não perde esse tempo. Vale a pena, assiste agora. Porque o que tem ali já é fantástico. Se ele conseguir continuar na mesma vibe, na mesma batida, vai ser algo realmente especial na série Duna. Massa. E é o meu segundo filme favorito do ano. Alexandre? Então, meu vice-campeão aqui nesse pódio
ele vai ser um filme chamado A Mão de Deus. Eu comentei sobre esse filme num dos especiais que a gente tá fazendo, que a gente fez. E... Acho que foi no episódio de Natal. acho que foi no episódio de Natal. É que já faz quase uma semana que a gente gravou, então. Sim. Tu vê. A lembrança tá confusa. Verdade. E ele é um filme dirigido pelo Paulo Sorrentino, né? Um filme italiano, tá? Ele se passa em Nápoles, né? E ele é um filme que conta a história de um adolescente ali, que é um adolescente que é meio que vidrado pro futebol, ele gosta muito de futebol, e é bem na época que o Diego Maradona está se transferindo, ou tem os rumores da transferência do Maradona para o Napoli. Ele estava no Barcelona e indo para o Napoli. O filme ele mostra assim a vida ali da família desse garoto, desse jovem, que é uma família napolitana, então tem muitas cenas e eles... É um filme meio que autobiográfico, né? O diretor, o Paulo Sorrentino, falou sobre isso também, né? É muito curioso que ele retrata uma família bem expansiva, assim. Parece até estereotipada, mas não é, né? E tem aquelas cenas clássicas de filmes italianos que é tipo as pessoas sentadas na mesa com uma paisagem bonita ao fundo, assim, no almoço, todo mundo falando alto. E, sei lá, fazendo piada, assim. Quantas discussões tem durante a refeição? Nossa, muitas. É bem isso. É um filme italiano. Tem muito isso, né? E eu já vi pessoas falando sobre esse filme que isso parece um estereótipo, mas na real não. Na verdade, é assim mesmo. E então, tá, e a questão é que esse garoto, ele meio que tá querendo se encontrar na vida, aquele antigo dilema, assim, do jovem que tá procurando um caminho, e daí acontece uma tragédia familiar, né? Eu não posso falar exatamente o que é, e isso faz ele pensar sobre o futuro e ele decide ser cineasta, né? E aí ele vai seguir o caminho dele. Tem várias outras subtramas, né? Mas eu achei interessante o filme. Ele tem uma narrativa bem diferente, assim. Ele tem um primeiro ato que dura quase metade do filme, assim. O primeiro ato é gigantesco. Até acontecer esse ponto de virada, que é essa tragédia familiar, demora, sei lá, mais da metade do filme. Não pode isso aí. Não pode estrutura de 3 atos assim. Não pode. O Robert McKee isso, não pode. Tem que ser tudo calculado, hein? Não pode isso aí. Não pode. Ironia, tá? Não, mas tô sendo irônico. O Leonardo é o maior inimigo da estrutura clássica de 3 atos. Que eu sei. Eu não sou muito fã disso. Mas, bom, eu acho que é um filme que tem várias coisas interessantes, assim. É um indicado, aliás, da Itália para concorrer ao Oscar, né? E eu gostei. Tem todo esse pano de fundo com futebol, que na verdade não é muito presente, assim, mas tem algumas coisas... o Maradona é presente ali, tipo, a figura do Maradona, a importância dele e tudo que acarreta na vida. Mas ele é um filme que fala sobre várias coisas, sobre conflitos familiares, sobre conflitos profissionais, sobre um jovem se descobrindo, assim, ele não que não é uma estrutura clássica com um conflito muito bem definido, assim, mas eu acho que ele é um filme que funciona em vários aspectos e por isso eu botei aqui na minha vice colocação. Vice-campeão. E é justo, porque o Maradona é eternamente número 2, né? É o número 2? Não sei. Claro. Não sei. Messi ou Maradona? Pelé, Maradona. Quem é o teu terceiro colocado, Rafael? Não tem. Não tem. Esses dois estão num clube, daí tem... Por que a gente tá falando de futebol? Não sei. Porque o filme é sobre futebol. Quer dizer, não é sobre futebol, mas tem futebol. Eu só sei. E o nome aliás, o nome do filme, eu tenho que falar, né? O nome do filme La Mano de Dios, é uma referência. É uma referência ao gol do Maradona contra a Inglaterra em 1986, que foi um gol de mão. Ou poderia depois de uma entrevista. Depois de uma entrevista ele disse que foi La Mano de Dios. Ou poderia ser uma referência. Poderia ser uma referência também à mão do Marcelo Groy. Ex-goleiro do Grêmio. Eu procurei no Google sobre esse filme, eu botei La Mano de Dios e a primeira coisa que apareceu foram 300 fotos do Maradona botando a mão na bola. Sim.
Não, mas o filme parece legal, eu vou ter que conferir, porque o que tu falou me interessou. Eu tô... Esse negócio de fazer um top 5 do ano tá me engordando minha lista de filmes pra ver de uma maneira... A minha também. Leonardo? Sou eu? Qual é o teu vice do ano? Meu vice-campeão. Meu vice-campeão é um filme que eu vi há pouquíssimos dias atrás, acho que uns 2 dias atrás, que é 007 Que é esse 2? Sem Tempo para Morrer. Ah, não. Sim. Ah, não. Sim. Tu ousa vir na minha casa e botar o 007 em segundo lugar do Sim. ano. Segundo lugar do ano. Por quê? Eu vou embora. Eu não esperava isso, eu sabia que tu não tinha gostado muito do filme. Aliás, eu tenho que fazer uma correção, que em algum episódio passado eu comentei que o meu irmão tinha visto esse filme do 007 antes de mim, e eu tinha dito que meu irmão não tinha gostado. E eu me enganei, meu irmão gostou desse filme. Então eu só gostaria de arrumar essa informação que eu tinha dado errado. Mas, então, eu assisti esse filme, o novo filme do James Bond, o último filme do Daniel Craig como James Bond, e eu tenho que dizer que eu gostei muito. Muito. Pra mim, ele dá uma nivelada nos filmes do Daniel Craig como James Bond. Por baixo? Não, por cima. Assim, o melhor filme do James Bond, do Daniel Craig, como James Bond, Skyfall, e em segundo, Sem Tempo para Morrer. Eu acho que um grande fechamento para esses 5 filmes do Daniel Craig. Não! Sim. É um grande fechamento. Cassino Royale é melhor. Não, Cassino Royale tá no terceiro lugar. Toda a vida. Terceiro lugar. É um grande fechamento para esses 5 filmes do Daniel Craig. Eu acho um filme muito bem amarrado. É um filme muito intenso. É um filme que em nenhum momento eu fiquei entediado. E olha que é o filme mais comprido de todos os filmes do James Bond. De todos. Ele, se eu não me engano, é mais comprido que o A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é o filme do George Lazenby como James Bond, que até agora era o filme mais comprido. Eu acho, e isso é uma teoria que agora eu posso falar com um pouco mais de certeza, que o que eles fizeram de diferente nos 5 filmes do Daniel Craig, que tem um fechamento agora muito bom, com Sem Tempo para Morrer, é que esses 5... Não é muito bom. É sim, é muito bom. Não acreditem nas mentiras do Leonardo. Esses 5 filmes do Daniel Craig, eles têm uma certa conexão entre os outros. Tipo assim, da história. Filmes passados do James Bond eram meio que filmes... Cada filme era uma história separada. Né? Tipo, o filme do Pierce Brosnan era um filme, era tal história. Daí vinha o próximo filme, era uma outra história. Elas não tinham uma conexão, digamos, temática ou de personagens importantes, tirando os personagens básicos do universo James Bond, não tinham personagens que apareciam recorrentemente ou que eram citados recorrentemente, né? Com exceção de algum... Desculpa, o JBCU. JBCU, exatamente. Só que esses 5 do Daniel Craig, eles seguem uma linha lá desde do Cassino Royale, que tem vários acontecimentos essenciais para esse James Bond do Daniel Craig, como, por exemplo, a morte da Vesper Lynd, que era a namorada dele, Eva Green. Que a atriz foi a Eva Green. E eu acho que agora, antes de assistir o Sem Tempo para Morrer, eu reassisti os outros filmes da Daniel Craig. E eu acho que a minha impressão, o jeito que eu gostei do Sem Tempo para Morrer, foi muito também porque os outros filmes estavam frescos na minha cabeça. Porque eu acho que essa escolha de fazer filmes que estão conectados tematicamente também tem um problema. Porque alguns filmes da Daniel Craig, eles tiveram um intervalo muito tempo entre um e outro. Então, por exemplo, entre o Spectre, que foi o penúltimo, e o No Time to Die, são 6 anos de diferença. Então, tipo, se tu vai... o Spectre era pra ser o último, né? Era pra ser o último, daí fizeram No Time to Die, né? Tem um pouco essa história que o Daniel Craig já não queria mais fazer. E daí provavelmente ofereceram um caminhão de dinheiro pra ele e foi fazer. Mas, então é um pouco isso. Eu entendo um pouco, talvez não ter tanta hype, ou talvez algumas pessoas não tenham gostado tanto desse último filme do Daniel Craig, porque eu acho que tu tem que assistir os outros antes, ou rever os outros antes, para entender todo esse ciclo. Eu sei que se eu não tivesse reassistido os 4 outros e tivesse ido assistir direto no Time to Die, não ia ter tido o mesmo impacto em mim. Então acho que ajudou, assim, eu ter
ter requentado os outros filmes antes de ver No Time to Die. E eu gostei muito desse filme. Acho que é um filme que tem dá um fechamento muito épico, assim, pro James Bond, do Daniel Craig. Tem os personagens que aparecem em outros filmes, que também tem um fechamento para eles. O vilão principal do No Time to Die eu não curti muito. Achei horrível. Eu gosto do ator, mas eu acho que ele tá muito mal utilizado. Eu não sou grande fã do Rami Malek como ator, assim, não sou grande fã dele. Mas eu também acho que é um vilão que é um vilão meio genérico. Isso eu concordo contigo. Acho que é o ponto mais fraco do filme. Porque tinha um boato que esse vilão ia ser o Dr. No, né? Que o Dr. No foi o vilão do primeiro filme lá do James Bond com o Sean Connery. E se o Rami Malek tivesse sido o Dr. No, né, essa nova encarnação do Dr. No, acho que teria sido um fechamento de ciclo muito legal, sabe? Porque faria menção lá ao primeiro filme do James Bond que foi realizado. Mas, realmente, o vilão eu acho que é o menos interessante desse filme. Mas, enfim, meu número 2 é o 007 No Time to Die, para raiva e desgosto do Rafael. Sem tempo pra morrer, irmão. Sem tempo para morrer. Me surpreendeu esse filme, eu não pensei que eu fosse gostar como eu gostei. Leonardo acabou de apatifar a lista, eu tô deprimido agora. E não é a energia que eu queria estar no meu número 1. Tu não viu nada ainda. Era pra gente estar melhorando de filme, a gente piorou de filme. Nada a ver. Enfim. Com isso chegamos no meu melhor filme do ano, meu filme favorito desse ano. Que assim, eu vou fazer um adendo rápido. Eu tenho um asterisco pra botar nesse melhor filme do ano. Porque o meu verdadeiro melhor filme do ano eu não listei aqui porque não tá disponível no Brasil em lugar nenhum. Que é a Medium, um filme tailandês de terror. Procure, de alguma maneira, use seus poderes mágicos de buscar na internet uma cópia desse filme e assista. É espetacular, vai valer a pena. É basicamente uma mistura de Exorcista com Atividade Paranormal, só que tailandês. É um filme realmente memorável, realmente excepcional. Mas, como eu decidi não incluir esse por causa desse problema de disponibilidade, achei que não era justo, acho que é legal a gente listar coisas que as pessoas possam assistir, afinal de contas. Mas então, o meu primeiro filme, o meu filme favorito de 2021, acaba sendo A Lenda de Candyman, que é um remake do Candyman, reboot, eles estão vendendo assim, eu vou dizer isso. Que, tipo assim, ele pega os temas do Candyman original e atualiza pra hoje. O Candyman original eu vi pela primeira vez esse ano, vou confessar, eu não tinha visto ainda. Eu fui pra ver esse filme, inclusive. E é surpreendente o quão atual é como discurso, como coisas que ele retrata, como abuso de polícia, abuso de autoridade, relações raciais nos Estados Unidos, um monte de questões assim. E esse filme vai ainda mais além, de uma maneira mais inteligente, mais única. E realmente, assim, tem cenas de terror, pra mim, super chocantes, super impactantes. É um filme que ia me amargurando, assim, conforme ia vendo, eu ia ficando mais nervoso. Foi o filme que eu tremi vendo pela primeira vez em décadas. Eu não quero falar muito, porque realmente tu tem que ver, assiste o primeiro filme e vai ver direto esse segundo. Só faz isso. Vale a pena. É o meu filme favorito, eu não sei direito o que falar mais dele sem entregar nada. A produção é do Jordan Peele, se isso serve pra alguém. Mas é dirigido por uma mulher, a Nia Jackson, eu acho, o nome dela. Nia da Costa, desculpa. E assim, eles trazem Candyman pro tempo moderno e contam uma história nova que conversa com o filme antigo, que conversa com a nossa realidade atual. E é simplesmente espetacular, é um baita filme de terror, é um baita filme. Só digo assim, tem que ver. Uhum. As atuações são fantásticas. O Yahya Abdul-Mateen II faz o personagem principal e ele te envolve o filme inteiro num papel que é super difícil. Eu, pelo menos, o que é quase um narrador não confiável, assim, o unreliable narrator, como se fala. Uhum. Mas que tu vê ele tá na tela o tempo inteiro e tem coisas que tu tem que acreditar que talvez ele tenha feito quando a gente não estivesse vendo.
E é feito de uma maneira sensacional, a atuação dele é cativante. O filme todo funciona, e não tenho muito o que falar mais, além de vários elogios. É um dos melhores filmes que eu vi em vários anos pra mim. E é disparado o melhor filme que eu vi em 2021. Mas eu quero muito ver também. Também quero. Eu não vi o original, quer dizer, o primeiro filme, né? Quer dizer, eu não lembro, eu acho que eu vi esse filme, só que eu acho que eu era pequeno. Porque eu lembro de ter medo desse filme, mas eu não lembro exatamente dos detalhes. Assim, eu posso recomendar facilmente, assistam o novo e depois, se gostarem, assistam o original. Não vai fazer diferença. Porque o novo te dá todo o contexto que precisa saber. As coisas que ele dialoga com o primeiro filme são espetaculares, mas não importa a ordem de saber dessas coisas, sabe? Não é assim, se tu não viu o evento do 1, tu não vai entender de jeito nenhum, 2. Não, tu vai entender. Só que algumas coisas têm um contexto um pouco mais profundo, um pouco mais interessante. Mas baita filme, a cinematografia é foda, o jeito que ele cria tensão, o jeito que ele enquadra momentos de violência também é a melhor execução que eu vi em muito tempo. O ritmo do filme te pega, enfim. Já falei demais. Candyman, assistam, pelo amor de Deus. Tá, acho que só no iTunes aqui no Brasil. Acho que ele não tá em nenhum streaming ainda. E é com o ator que faz o Morpheus no Matrix novo. Morpheus, Que infelizmente a gente ainda não teve a oportunidade de ver. Mas estou louco pra assistir. Alexandre? Então... seu número 1 do ano. O campeão. O meu número 1 do ano, então, pra variar... Campeão! O Campeão é um filme dirigido pela Jane Campion. O número 5 do ano é rebaixado? Não, né? Desculpa, não faz parte da... Não. Pô, se fosse pra escolher rebaixado, daí não teria que refazer a lista, né, cara? É verdade. Eu já teria um candidato. Mas então... Meu campeão do ano é dirigido pela Jane Campion. E o nome do filme é Ataque dos Cães, se chama The Power of the Dog em inglês. E é um filme... Cara, vou ser sincero, eu vi esse filme ontem. Uau! E assim... Não, mas eu já tinha lido sobre ele, já tinha visto muita coisa. E ele já... Conheceu o Benedito, né? O Benedict Cumberbatch. E ele foi um filme que acho que ele estreou em novembro, não faz tanto tempo assim que ele estreou. E já tinha lido muita coisa positiva, já tinha me interessado bastante por algumas críticas que eu vi. E ele é um filme que trata sobre um fazendeiro, na verdade são dois irmãos, que eles têm um rancho. O filme se passa em 1920 e poucos, eu acho que é 27, 20, né, nessa década. E ele é meio que um faroeste drama, tá? Só que ele assim, é uma narrativa não convencional, não tem estrutura clássica. Ele é meio que ele é meio que um estudo de personagem. Até às vezes tu tem dificuldade de enxergar um conflito externo, mas tem muitos conflitos internos, né? Esse personagem, que é o Cumberbatch, que é o protagonista do filme, ele, quando o irmão dele se casa com a personagem da Kirsten Dunst, eles meio que começam a travar assim, uma briga de ameaças, assim, sabe? Uma guerra de ameaças. E aí, no meio disso, vão surgindo os segredos desse cara, que é o personagem do Cumberbatch, que vão dando a ideia de construindo esse cara, por que esse cara, né, o que levou essa personalidade dele a ser tão fechada. É um cara frio, extremamente frio, assim, ele trata mal as pessoas, assim, um cara bem assim, difícil. E daí, aos poucos, a gente vai descobrindo, né, que ele tem traumas no passado, que ele tem problemas com a própria sexualidade, tem perdas que aconteceram, e tudo isso vai sendo entregue aos poucos, né? Não posso dizer exatamente o que é, mas eu achei muito interessante. Cara, é um filme de atuação, tá? A Kirsten Dunst está muito bem no filme.
mas principalmente o Cumberbatch. O olhar dele tem ódio no olhar, assim, dá pra ver o ódio no olhar dele. Ele não precisa falar pra gente entender o que tá se passando ali, né? E me lembrou, não sei porquê, mas esse filme me lembrou um pouquinho Sangue Negro. Eu acho que eu acho que até pelo foco que ele dá na atuação, né, no protagonista. Cara, Sangue Negro pra mim é uma das melhores atuações que eu já vi na minha vida, assim, né? O Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, tá? Sim. Mas esse foco, é um dos meus filmes favoritos também. Esse olhar tão próximo do personagem me lembrou um pouco a atuação do Day-Lewis em Sangue Negro. Eu acho que o Cumberbatch é forte candidato assim para levar os prêmios no começo do ano aí. Critics, Oscar. Eu acho que ele tá forte. E é um belo estudo de personagem, assim, eu acho que vale muito a pena ver. E, sei lá, dos filmes que eu vi esse ano, eu coloco ele em primeiro. Tá na Netflix, né, Alexandre? Massa. Sim. Eu quero ver tá esse filme. disponível Eu confesso que Netflix. eu vi que esse filme saiu. Eu gosto do Cumberbatch, então já meio que me interessou, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade com filmes de faroeste. Sério? Eu sempre tenho muita resistência pra assistir, apesar de alguns dos melhores filmes que eu já vi são faroeste. Mas eu sempre tenho um pouco de não sei. Mas por quê? Que nem filme de guerra, assim. Oi? Não, eu ia te perguntar se tu sabe por que essa tua... Não sei expressar por quê, na verdade. É uma resistência pessoal, não sei de onde vem. Agora que tocou nisso, eu também tenho uma certa... Não é a resistência com filme de guerra, sabe? Não que eu não... Sim. Sei lá, eu não me interessa, sabe? É um tema que não me interessa. Alguns grandes filmes são filmes de guerra. Alguns filmes dos meus favoritos são filmes de guerra. Não. E mesmo assim, quando sai um novo, eu tenho... sempre fica um pouco atrás. Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, que é um filme fantástico. O 1917, eu acho um dos filmes que eu vi nos últimos 4 anos que eu mais gostei. Mas, realmente, não são filmes... Não é uma temática que me atrai muito, assim. Enfim. Mas eu vou trazer esse filme da Jane Campion. A Jane Campion também dirigiu um filme muito famoso, que é o Piano, né? O Piano, que é um bom filme também. Sim. Isso nos leva ao teu primeiro teu filme número 1, Leonardo. Meu campeão. Que eu já acho que eu sei qual é, teu campeão. Eu acho também. Tu acha que tu sabe qual é? Acho que eu sei qual é. Mas eu vou deixar tu dizer, porque enfim, né? Tem que ser tu. Bom, cara, eu acho que o termo campeão foi uma... Tu é responsável, tu é adulto. Eu sou. Quer dizer, depois do teu número 2, eu não sei mais se eu acredito em... Não, eu acho que o termo campeão foi um bom link pro meu número 1. O meu número 1 de 2021 é... Olha o que tu tá falando. É? Fala de novo, fala numa frase só, por favor. Ele não consegue. Eu tenho que ter esse áudio. O meu número 1 de 2021 é Mortal Kombat. É Mortal Kombat. Test your might. Ó, até a trilha sonora. Não, o meu número 1 de 2021 é Mortal Kombat. E com isso concluímos, pessoal. Eu tô morrendo. Não, eu vou assim, ó. Eu tô sendo extremamente sincero, eu não tô fazendo isso por avacalhação mesmo. Mas eu vou dar meus motivos, vou teorizar sobre por que é o meu favorito de 2021. Tá, Leonardo, explica esse delírio. Bom, meu filme favorito de 2021 é Mortal Kombat. Por quê? Eu falei dele. Para de rir, Rafael. Não vou conseguir explicar. Não, deixa eu ver se eu entendi direito. O teu melhor filme ruim do ano é Mortal Kombat. Logo, tu admite que é um filme ruim. Sim. Ou pensa que é um filme ruim. Eu discordo, eu acho que é um filme ruim. Em parte. Mas daí tu põe como teu primeiro melhor filme do ano. Sim. Eu sabia que... Tá? Eu sabia que ia ser ele gosta de filme ruim. Eu sabia que ia ser contraditório e polêmico. Não, assim... É um filme... Eu gosto do filme... Mas realmente é um filme que tem vários problemas, entende? Mas não deixa... É um filme ruim, mas ao mesmo tempo é um filme bom. Enfim. Mas o que faz ele ser o melhor do ano? Eu vou chegar lá, Tá.
O que a gente falou em um episódio passado, um dos episódios do episódio que a gente falou do melhor filme ruim do ano, tu comentou que esse Mortal Kombat é um filme que ele trata as personagens do Mortal Kombat, tipo, com respeito. Eles sabem quem são aquelas personagens. Então, tipo, sabe as características daquelas personagens e isso tá no filme. Eu acho que talvez mais, até do que o filme em si, pra mim, o que me atraiu muito no filme foi um pouco o entorno do filme, em torno das pessoas envolvidas no filme. Que são coisas que eu fui depois pesquisar antes de assistir o filme e depois um pouco também. Por exemplo, o roteirista do Mortal Kombat, esse é o primeiro filme que ele tem creditado agora, que é o Greg Russell. E ele conta que escrever o roteiro do filme do Mortal Kombat pra ele foi muito... tipo assim, foi um sonho sendo realizado. Porque ele diz que quando ele era criança ou adolescente, ele tinha que lidar com vários problemas da vida dele, e ele ia fazer isso indo pro fliperama e jogar Mortal Kombat. Então ele saía do colégio, ele ia pro fliperama e jogava Mortal Kombat. E o Greg Russell, o roteirista, ele é, se eu não me engano, um dos 15 melhores jogadores de Mortal Kombat dos Estados Unidos e um dos 50 melhores do mundo. E ele estava trabalhando na New Line Cinema, escrevendo algum outro roteiro para New Line, quando ele soube que eles estavam querendo fazer um novo filme do Mortal Kombat, e ele falou, me deem uma chance para escrever isso, me deem uma chance para escrever isso. Então foi muito uma coisa que ele precisava muito fazer. Então, tipo, tu vê que é uma coisa que era um projeto que era realmente feito do coração, assim, sabe? Alguém que era muito fã do jogo, Sim. que era muito fã do universo, que conhecia muito o universo e que fez isso, sabe? Então acho que isso pra mim é algo que de certa forma transparece também no filme. O que eu acho legal também no Mortal Kombat é que o diretor, o Simon McQuoid, que é australiano, e esse Mortal Kombat, algumas partes dele foram filmadas na Austrália, Sim. é o primeiro longa também do Simon McQuoid. O primeiro longa que ele dirigiu. E ele tem mais de 50 anos. Então é o primeiro longa que ele dirige e ele tem mais de 50 anos. Então, tipo, eu acho que também é legal isso, assim, sabe? Tu vê que, meio que, não tem essa coisa, o cara não tem idade pra tu fazer o teu primeiro longa, entendeu? Pra, sei lá, tu fazer o teu segundo longa, que seja. Então, acho que isso é legal também, sabe? De tu ver um pouco essa história, que eu acho que é uma história talvez mais real, assim, sabe? Não é tipo, tu se formou e 2 anos depois tu vai estar fazendo o teu primeiro longa, entende? Acho que é uma história que... São 2 histórias, tanto do Simon McQuoid quanto do Greg Russell, que pra mim adicionaram muito ao filme, sabe? Adicionaram muito esse flair, assim, esse charme desse novo filme do Mortal Kombat. E pra mim torna mais intrigante, pra mim torna mais intrigante essa questão do personagem do Cole existir, porque o roteirista é um cara que tu falou que é top 15 de Mortal Kombat nos Estados Unidos. O cara poderia ser um cara que se fosse apegado às personagens, né? Não, mas deve ter jogado com muitos personagens. Certamente é apegado aos personagens. O cara resolveu criar um personagem novo. Não, mas tem uma explicação. É que aí que tá. É que ele não... Ele não é o único roteirista do filme, né? Quando ele entrou no projeto, tinha um outro roteirista, já tinha um roteiro escrito do Mortal Kombat. E nesse roteiro já escrito tinha o Cole. E daí o Greg Russell assumiu o roteiro, reescreveu, mas ele manteve o Cole. Que eu acho que também foi uma coisa um pouco do estúdio, entende? O estúdio meio que disse, a gente precisa ter um personagem que seja um personagem novo que vá orientar os espectadores. Eu também acho que é uma decisão que não é uma das melhores, talvez, mas enfim, o ator que faz o Cole, que eu acho que é o Lewis Tan, ele poderia ter feito outro personagem do Mortal Kombat, né? Enfim. E não esse... Que o personagem dele é meio genérico, né? Vamos ser sinceros. Sim, total. É genérico. Mas isso me deixou muito, muito entusiasmado para assistir o Mortal Kombat, então acho que isso causou muito uma energia, um entusiasmo em mim para assistir o filme do Mortal Kombat. E aquela coisa, eu acho que esse filme do Mortal Kombat não é um filme que se leva super a sério. Eu acho que ele sabe dosar bem o humor. De fato, não. E tipo, né, não é assim, o que fazer, para onde ir com esse filme. Eu acho legal que é um filme que tem um elenco internacional, porque o Mortal Kombat tem personagens internacionais e ele respeita isso.
Ele traz os atores e atrizes do Japão, da China, da Austrália, e coloca todo mundo junto. Eu acho isso muito, muito bom, muito positivo. E, sei lá, eu me senti um pouco assistindo Mortal Kombat, eu me senti muito assistindo, como eu falei antes, em outro episódio, um filme de ação de videogame dos anos 90. Então, pra mim teve um pouco essa sensação de nostalgia, assim, sabe? De tipo... Sim. Eu não tô vendo uma adaptação, sei lá, de um videogame de 2021, sabe? Eu tô vendo uma proposta que parece uma proposta de filme mais dos anos 90. O que é legal. O que eu aceitei essa proposta. Entende? Tirando os efeitos, em parte, até dá pra imaginar que é um filme da década de 90 que só foi achado agora. Ele tem um pouco... exato, ele tem um pouco esse clima. Em parte. Eu acho, claro, tem problemas de roteiro, tem, tipo, questões de, o personagem quer fazer tal coisa, mas ele desiste muito facilmente. Enfim, tudo isso é verdade, mas é um filme que marcou, então, pra mim, é o número 1. E, aliás, só uma última observação. O Simon McQuaid... Eu ainda tô em choque. O Simon McQuaid, que é o diretor, o produtor do Mortal Kombat, ele pensou no Simon McQuaid depois que ele viu um comercial que o Simon McQuaid dirigiu, um comercial da Duracell, mas que um comercial da Duracell com elementos do Star Wars. Então aparece Stormtroopers, aparece um monte de coisa do Star Wars nessa propaganda do Duracell. E eu assisti esse comercial, é como se estivesse vendo um mini filme do Star Wars, assim, muito, muito bem executado. Então, enfim, fiquem em choque com essa informação, mas Mortal Kombat é, para mim, número 1 de 2021. Tá bom. Cara, tu fala isso, eu não sei o que pensar. Eu vi o Mortal Kombat a primeira vez, em 2021, e eu pensei, acho que não gostei. E daí passou um dia, eu pensei, eu gostei desse filme. E eu fui rever. Pois é, eu me lembro que a gente falou no WhatsApp, eu acho, e tu falou, Eu me lembro que eu assisti Mortal Kombat e falei, eu achei divertido. Acho que tu pode ver. Daí tu passou 2 dias e falou, achei uma porcaria. Depois eu... Até me surpreende agora é teu favorito. E depois eu reassisti e pensei, gostei desse filme. Depois tu reclama quando a gente fala que tu muda de opinião. Eu mudei de opinião, vai fazer o quê? Não, eu acho que eu já... Enquanto eu tava assistindo Mortal Kombat, eu acho que eu já tava tentando formar uma opinião antes de terminar o filme. O que às vezes pode ser complicado também. Tipo, eu acho que termina de ver o filme e dá um tempo. Daí tu realmente vai sentir o que tu achou do filme. Pra mim foi um pouco a mesma coisa com o Green Knight, sabe? Eu acho que quando terminou o filme eu pensei, não gostei. Daí um tempo depois, essa minha opinião mudou, sabe? Com o Kate foi a mesma coisa. Eu acho isso super sadio. Sim. Aquela coisa que todo mundo diz, e é verdade, que a única opinião burra é a que não muda. Sim. Então eu também sou parceiro. Eu geralmente tenho 2 respostas. Tem a resposta emocional, que é a minha resposta imediata nos filmes. Geralmente é mais efusiva, é tipo, adorei! Mas às vezes não é pra tanto, mas sair empolgado do filme. Ou detestei, mas também não enfim, essas coisas subjetivas. Eu confesso que botar Mortal Kombat em primeiro lugar é uma coisa mais emocional. Mas... é aí, né? Não tá errado. Eu não sei nem o que dizer. Ainda bem que a gente não grava mais esse ano, porque eu vou precisar de um tempo agora pra me centrar de novo. Por quê, ué? É o Mortal Kombat. Tá aí, Mortal Kombat, ué. Em primeiro. Sim, em primeiro. Sensacional. Eu vou te dizer que essa discussão de vocês eu fiquei lembrando. Eu também tenho um pouco dessa coisa de... tive mais já, mas tipo, de me deixar envolver muito inicialmente pra um filme e depois mudar de opinião, assim. Ou ao contrário, ou não gostar do filme, ou não gostar do filme e depois pensar, não, mas peraí, esse filme é bom. Eu acho que todo filme ele tem que ter um tempo de... tu tem que digerir o filme, assim. Sim. Quer dizer, às vezes mais do que outras, eu tô lembrando do episódio 3 do Star Wars, que foi o filme que a gente entrou na faculdade, acho que até a gente já contou um pouco essa história aqui. E a gente... acho que não. Ele tava pra lançar, não contamos? Então, contamos agora. Acho que não. Quando a gente entrou na faculdade de cinema, esse filme tava pra lançar, e a gente começou a contar os dias, toda aula a gente contava, falta um dia a menos. E daí... a gente tava muito na hype. a gente tava muito... Até que chegou a estreia, né? E a gente foi ver no Moinhos Shopping, se não me engano, né? Isso. Nós fomos... alguns colegas ver na mesma sessão. E eu lembro que eu levei todo mundo de carro, foi espetacular. É verdade.
E eu lembro que eu saí do filme extasiado, assim, falei, nossa, esse filme é muito bom, gostei demais. Daí agora, depois de alguns anos, eu penso, pá, mas não é tão bom assim. Não, é bem meia boca. Tem alguns momentos legais, mas não é. Ele é o melhorzinho da trilogia ali do começo dos anos 2000. 1, 2 e 3. Mas não é um bom filme, mediano. Em absoluto. Mas um outro filme que eu me lembrei agora, que também a gente foi ver os 3 no cinema e eu lembro que a gente não gostou. Eu não sei se eu revi esse filme depois, tal, não sei, mas eu me lembro que o meu conceito sobre ele cresceu muito. Foi Foi Apenas um Sonho, Revolutionary Road. Ah, sim. Com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. E o Leonardo DiCaprio. Filme. Eu gosto. Não, eu me lembro do Alexandre. Eu me lembro que o Alexandre saiu da sessão e disse: não gostei desse filme. Daí um tempo depois, não sei quantos anos depois, ele disse: eu revi esse filme muito bom. É tipo isso. Isso acontece, entendeu? Ou tem outros filmes pra mim, tipo Garota Infernal. Sim. Que quando eu vi no cinema, eu achei meia boca. E daí, anos depois, eu fui ser uma entrevista com a... Megan Fox? Qual é o nome dela? Com a Megan Fox, explicando, assim, mais ou menos como é que foi recebido o filme e tudo mais. Eu, não, isso é um monte de ideia interessante, um monte de coisa legal que ela fala. Daí esse filme tem várias ideias interessantes e tal, meio à frente do seu tempo, vou rever. Daí eu revi e tive a mesma reação, tipo, eu sei o que um filme mais ou menos, um filme que eu gosto muito mais na teoria, eu gosto das coisas que ele aborda, eu gosto da ideia por trás, mas a execução tem alguma coisa que pra mim não desce, que não encaixa pra mim. É engraçado isso, não sei... Cara, mas isso tipo a mesma coisa comigo, então eu me lembro que em 2007 eu fui assistir Babel no cinema. Esse eu detestei imediatamente. E, cara, eu adorei. Nossa, muito bom, incrível. Cara, 5 anos depois eu reassisti o Babel e pensei, que porcaria, cara. Que filme sem conteúdo. Muda, né? Muda, mas... É isso, faz parte. Agora, Mortal Kombat é amor eterno. Se preparem... Mortal Kombat é amor eterno. Se preparem que ano que vem o Leonardo vai estar dizendo, eu me arrependi de ter posto Mortal Kombat em primeiro lugar. Não vou. Anotem. Não vou. Em 18 de dezembro de 2022, Leonardo vai dizer que se arrependeu. Desde é tarde. Já é tarde. Lembrei de uma coisa que eu esqueci. Diga. Eu tinha que fazer uma menção honrosa a um filme que eu queria muito fazer, que eu queria muito ter citado, mas não pude por alguns meses. Alguns meses não, alguns dias. Que foi um filme que foi lançado... Ele ganhou destaque esse ano, porque ele participou do Oscar e tal, mas ele foi lançado no finalzinho de 2020, então eu não pude botar na minha lista, que é o Sound of Metal, O Som do Silêncio. Pode crer, sim. Esse filme, eu acho ele maravilhoso, assim, acho que, um dos melhores filmes que eu vi ultimamente, com o Riz Ahmed, né? Se eu não me engano é Darius Marder o nome do diretor. E, cara, queria deixar a recomendação aqui pro pessoal assistir, né? Se quem não assistiu ainda, ele tá disponível na Prime Video, né? E também deixar uma recomendação pra gente, né? Pra gente fazer um episódio sobre esse filme, eu gostaria de fazer. Acho que seria bem interessante. Vamos marcar pro futuro, sim, com certeza. Mas então é isso, chegamos ao fim então da primeira temporada oficial, real, oficial, fantástica, de Eu Quero Ver o Filme. Voltaremos ano que vem com muitas novidades, muitas novas... coisas. Os rostos vão ser os mesmos, velhos, de sempre. Novas peripécias. Talvez com novos convidados, com novos assuntos. Temos muitas ideias muito loucas, tão loucas quanto botar Mortal Kombat como filme número 1 do ano. E rapidinho também, fazer uma... Eu não vou recapitular todos os filmes, mas vamos recapitular os nossos números 1 do ano. Que pra mim foi A Lenda de Candyman, Alexandre. Ataque dos Cães. E Leonardo. Mortal Kombat. Isso aí, gente. Muito obrigado. Ano que vem, bebam muito essa noite, comemorem muito o Ano Novo. 21 finalmente foi embora. Que 22 seja melhor. E vamos para o futuro de 2022, que seja muito melhor para todo mundo. Fica aqui meus votos de felicidades e alegrias. Geralmente a gente fala as nossas mídias sociais. Eu ouvi os outros episódios que tem as nossas mídias sociais lá. Ué? Hoje é especial, nós queremos só dar um abraço, um beijo em todo mundo. Agradecer, ouvirem e nos acompanharem nessa jornada. E que a gente continue por muitos anos e muitos episódios ainda. Então, pela última vez do ano, vamos lá. 3, 2, 1. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tem que ter um tchau-tchau do Leonardo no final. Tá, o Leonardo acabou de destruir a credibilidade do nosso podcast, cara. Exatamente.